Fala galera que tá indo. Bom dia para quem chegou na Geórgia. Galera, no vídeo de hoje nós vamos conhecer a cidade de Atlanta, que é a capital do estado da Geórgia aqui nos Estados Unidos. Essa aqui é uma cidade interessante porque ela foi cenário na gravação de vários filmes, The Walking Dead, e é uma cidade muito grande, uma das mais importantes dos Estados Unidos, né? Além de vários filmes famosos que foram gravados aqui, também várias empresas famosas nasceram aqui em Atlanta e a gente vai conhecer um pouquinho hoje. Então se você quer conhecer Atlanta, fica com a gente até o final desse vídeo. Partiu? Bora! Fui! Bom dia, gente! Que emoção, tá? Conhecendo mais um estado aqui dos Estados Unidos, Geórgia, que a gente só ouve falar nos filmes, né? E fala galera que tá indo, e não se engane, esse prédio aqui você já viu sim em vários e vários filmes, The Walking Dead, Pantera Negra talvez, não sei. A gente tá na cidade de Atlanta, que é uma das maiores cidades daqui dos Estados Unidos, 6 milhões de habitantes, a capital do estado da Geórgia. Lá na frente tá acontecendo a gravação de um filme, não sei que filme é esse, e hoje a gente vai conhecer essa cidade que muita gente fala, né? Agora a gente vai andar um pouquinho pela cidade, pelo centro, conhecer as ruas, ver as características. Poucos youtubers vêm pra cá fazer conteúdo e a gente ficou muito curioso pra saber o que tem nessa cidade. Ó, aqui na frente já tem uma estação do metrô, que é a Marta, que já é diferente o nome. Aquele ali é o Plaza Bank of America, acho que deve ser a sede dele. Esse é um prédio que apareceu em muitos filmes também, não só a questão de filmes. Aqui em Atlanta é a sede da CNN, da Coca-Cola, da Delta Airlines, e aqui tem o maior aeroporto em movimentação do mundo. Foram 100 milhões de passageiros ano passado. Olha o estilo das igrejas aqui como era antigamente. Aqui as características vão começando a mudar. É uma cidade que tem uma população negra muito expressiva também. É uma cidade que tem gravação de filmes, como eu falei, sede de várias empresas. Mas é uma cidade assim muito moderna, né? Digamos assim. Gente, parece que tá tendo algum filme sendo gravado aqui, ó. Tá cheio de equipamento ali. Será que a gente vai ver algum ator famoso? Tem vários filmes que acontecem aqui em Atlanta, tanto que ela é conhecida como a Hollywood do sul dos Estados Unidos. Não é só lá em Hollywood, né? Que também tem muitas gravações de filme, então a gente vai dar uma disfarçadinha aqui pra ver se a gente consegue filmar. Mas aqui atrás tá tendo a gravação de um filme, então vamos tentar descobrir pra ver se é algum filme famoso aí. A gente tá até na dúvida, porque assim, pode ser também uma propaganda de TV, pode ser um filme, a gente não sabe. Só que pela quantidade de pessoas que estão trabalhando aqui, eu acho que é um filme, gente. Podia ter uma placa aqui falando, né? Agora a gente vai ficar curioso pra saber. Vai que tem algum famoso aí gravando também? Olha aqui, o tanto de coisa, tanto de aparelho. Muita gente mesmo trabalhando pra provavelmente gravar uma cena só, né? Primeira vez do Por Onde Indo na gravação de um filme. Já pensou se a gente aparece? E olha só, bem nessa parte aqui, ó, tava tendo a cena agora do filme. Então tava várias pessoas ali, eles estavam gravando. Acho que agora já terminou. E esse aqui são os carros dos equipamentos dos filmes, ó. Tá cheio de cabo aqui. E o legal é que aqui em Atlanta já foram gravados vários filmes famosos que a gente conhece. Tem uma listinha aqui que eu vou falar só alguns pra vocês terem ideia. Vingadores, A Guerra Infinita e Ultimato, Capitão América, Homem-Formiga e a Vespa, Pantera Negra, que é muito famoso, o Esquadrão Suicida, Homem-Aranha, Velozes e Furiosos 7, filme do Ford versus Ferrari, Doutor Sono, enfim, gente, foram muitos. Esses são um dos mais famosos. Aquela série The Walking Dead, que é uma série famosíssima. Tiveram vários prédios aqui que a gente conseguiu visitar alguns. Ainda nesse vídeo a gente vai num viaduto onde teve também uma cena. Stranger Things, que é mais? Acho que tem muitos. Ah, e se você jogou Need for Speed, você com certeza vai reconhecer algumas dessas ruas aqui. E apesar de ter 6 milhões de habitantes, toda a região metropolitana, é uma cidade extremamente organizada, gente. É incrível como aqui o padrão de limpeza também é bem parecido com as outras cidades. O trânsito aqui ele é muito caótico também, então é uma das cidades que tem um dos piores trânsitos dos Estados Unidos, né? E se você quiser, você pode se inscrever para participar de um filme. Tem um canal aqui da TV que ele fica mostrando os lugares e as locações, porque isso atrapalha no trânsito, tem que pedir autorização da prefeitura e tal. Então tem como participar como figurante de um desses filmes, e você pode participar como voluntário, que aí você não ganha, mas tem a galera que realmente ganha para isso. Então você se inscreve, tem que ter um curso de 6 meses, você tem que ter o registro lá de ser ator. Então se você tá assistindo esse vídeo e você quiser se inscrever para participar da gravação de um filme, você pode, né? É, e assim, ó, tem alguns que são de graça. Então às vezes é só um figurante que vai precisar
passar na rua, precisa estar em algum lugar, não precisa falar nada, daí é de graça. Quando é ator mesmo que tem que ler alguma cena, é pago e aí tem que ter um curso especial para isso. E eu só queria saber qual que é o segredo de todas as calçadas aqui nos Estados Unidos ser clarinha assim, gente. É um tipo de cimento diferente, tem alguma coisa aqui, ou eles ficam lavando sempre, porque é sempre bem clarinha, sempre bem branquinha, ó. Nunca tem uma mancha de lodo nem nada. E uma coisa também engraçada é que até agora a gente nunca viu pessoas limpando. Então eu não sei se é autolimpante, eu não sei se tem algum carrinho que passa de madrugada limpando, mas até agora a gente não viu nenhuma pessoa, assim, nenhum trabalhador limpando. E uma outra característica também diferente que a gente já tá percebendo por aqui é que, diferente lá da Flórida, aqui os prédios já são todos, a maioria, com esses tijolinhos marrons dessa cor assim. Então já fica bem diferente, né? Porque o que eu vi desses tijolinhos foi muito lá em Nova York, nos vídeos, digamos assim. Então quando eu cheguei aqui, que a gente viu o primeiro dia, já se parecia muito com Nova York, com aquelas cidades mais lá do norte. Mas não, nós estamos aqui no sul dos Estados Unidos. E olha só como são bonitos esses prédios, gente. Eu acho que dá um charme, é um prédio muito, muito bonito. Tem vários desses assim pela cidade, ó. A gente tá bem no centrão da cidade e ali aquele prédio que vocês estão vendo é nada mais, nada menos do que o prédio sede da Coca-Cola, porque ela foi criada aqui em Atlanta, a sede fica aqui. Os primeiros exemplares assim da Coca-Cola na época, mais de 100 anos atrás, foram vendidos aqui, o autor era daqui. Então a sede fica aqui em Atlanta. Mas a gente vai chegar num lugar ali na frente, onde a gente vai poder contar a história pra vocês, né, dessa bebida tão famosa que nasceu aqui na Geórgia. E o pessoal deixa o patinete assim abandonado no meio da rua, porque eles geralmente são por aplicativos, né? Então você acessa o aplicativo dessa marca aqui e pega ele pra usar. E, diferentemente do Brasil, gente, é segunda-feira, 2 horas da tarde, e tá vazia as ruas, só. A gente pensa que vai ter aquele movimento todo, e carro, e gente, carro tem muito, né? Mas assim, estão vendo o silêncio? Olha aí, ó. Aqui tem um prédio da Coca-Cola também. Aqui atrás tem um parque que a gente vai entrar nele, mas um detalhe aí pro silêncio. Uma das características daqui de Atlanta é que aqui tá fazendo muito calor, gente, mas muito calor mesmo. Só que na época do frio, o ChatGPT disse pra gente que aqui faz um frio leve. E esse frio leve, nós estamos falando de menos 20 graus, que pode chegar aqui. Mas, beleza, dita essa parte, a gente tá aqui em frente ao Museu da Coca-Cola. Como eu falei pra vocês, a Coca-Cola, ela foi inventada, criada, desenvolvida, e a sede mundial é aqui em Atlanta. E aqui tem um museu onde você pode passar por todos os aspectos da história da Coca-Cola e experimentar todos os sabores que são distribuídos aí pelo mundo. Inclusive sabores da Tailândia, da Ásia, do Oriente, vários sabores diferentes, tipo Coca-Cola de gengibre, Coca-Cola de maçã, enfim, todos os sabores do mundo tem aqui. A gente não vai entrar porque a gente visitou aquele lá em Orlando, né? E a gente tem lá os sabores, esse aqui é até menor, então a gente prefere explorar aqui fora, mas fica uma dica para vocês poder visitar. Quem vier a Atlanta e quiser conhecer o museu da Coca-Cola, lá dentro conta toda a história e é $25 por pessoa para poder entrar ali e conhecer o museu. E um fato interessante é que, por exemplo, o sinal lá tá vermelho e tá verde, mas quando todos os sinais estiverem vermelho, isso significa que você não pode dobrar aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, se todos estiverem vermelho e não tiver nenhum obstáculo, ninguém atravessando, mesmo quando ele estiver vermelho, você pode dobrar à direita e não vai ter problema nenhum. Exceto quando tiver essa placa aqui, ó, No Turn on Red. Significa que, mesmo que esteja tudo vermelho, se tiver uma seta vermelha ali na frente, você não pode dobrar à direita. Mas fazer esse retorno aqui não é proibido. A história dos Estados Unidos também ela é muito complexa. Quando a gente chegou ali na região da Flórida, a gente decidiu apenas abordar a questão do comércio, o turismo, os parques da Disney, mas agora aqui a gente consegue ver um pouquinho da história dos Estados Unidos também, só que ela é muito longa, é muito grande, e a gente aqui não é historiador, a gente tá aqui para apreciar a cidade. Mas para resumir para vocês, amor, os Estados Unidos é como se fosse uma cooperativa, uma comunidade, onde 13 colônias se uniram e falaram assim, ó, vamos eleger um presidente, mas cada estado vai ter a sua própria lei. Por isso que cada estado aqui nos Estados Unidos tem a sua própria lei, mas todos eles têm um presidente em comum. Só que tu já imaginou a confusão que isso ia dar, né? O problema é que o norte dos Estados Unidos vivia a base de industrialização, e o sul, no caso a região da Flórida, da Geórgia, eles viviam à base da mão de obra escrava. O norte não queria,
e o Sul queria. Isso deu uma confusão danada, que acabou gerando uma guerra em que os Estados Unidos quase se separaram. Na verdade, durante algum tempo eles conseguiram se separar, os estados do Sul acabou virando um país, digamos assim, e o pessoal do Norte acabaram continuando no que é o grande Estados Unidos. E o que a Coca-Cola tem a ver com essa história? Porque os estados daqui do Sul, amor, eles queriam produzir, tinha muita fazenda aqui, só que os gatinhos queriam produzir a base de mão escrava. Não queriam pôr a mão no trabalho, né? Queriam que os outros fizessem. O Norte, ele já estava se industrializando, eles construíram ferrovias, aquela parte ali de Nova York pra cima. Mas a parte do Sul não. É o seguinte, se vocês não concordaram com esse negócio aí, a gente vai ter que acabar se separando. E foi o que acabou acontecendo. Tem um cara, o nome dele estava começando a crescer e ele era publicamente contra esse lance da escravidão. E esse cara se chama Abraham Lincoln, que ele era um político muito influente e ele estava começando a surgir em todos os cenários e a galera estava começando a ficar com medo dele. Ó, esse cara aí pode ser uma ameaça pra gente, pro pessoal aqui do Sul, porque ele é contra a escravidão. Amor, e pro azar do pessoal do Sul, adivinha o que foi que aconteceu? Abraham Lincoln acabou sendo eleito presidente dos Estados Unidos. Só que a posse dele seria em março. E no dia 20 de dezembro daquele ano, a galera falou, é o seguinte, nós não vamos aceitar esse negócio, a gente vai se separar. E antes da posse dele em março, os estados do Sul elegeram lá um decreto que eles assinaram, eles falaram, a partir de agora, nós somos os Estados Unidos do Sul e vocês vão ser os Estados Unidos do Norte. Não é esse nome, gente, tá? Eu tô apenas explicando uma maneira que todo mundo consegue entender. E esse fenômeno chamaram de Guerra da Recessão, que era o quê? A parte dos estados do sul dos Estados Unidos estavam querendo ter poder total para vender escravo, comprar escravo e usar a mão de obra escravizada na produção de algodão. Enquanto o norte já tinha abolido a escravidão, eles já estavam se industrializando, já estavam tendo linha férrea, então a briga foi essa, porque o sul queria escravos e o norte não queria. Só que o presidente Abraham Lincoln era do norte e ele queria que esses outros estados também aderissem a tudo isso. Isso gerou uma confusão generalizada que acabou numa guerra onde 600 mil pessoas morreram. E essa cidade que vocês estão vendo aqui, Atlanta, ela foi totalmente, não vou dizer totalmente, mas 90% dela foi destruída, queimada por causa dessa guerra. Gente, esse parque que vocês estão vendo aqui, todo esse ambiente aqui é o mundo da Coca-Cola. Então aqui tem Museu da Coca-Cola, ali tem uma praça, tem parquinho, aqui é a bilheteria para quem quiser entrar ali no Museu da Coca. Então tudo aqui é inspirado na Coca-Cola e também contando a história da Coca-Cola. Como a Bruna falou, aqui atrás a gente tem o mundo da Coca-Cola, que é um museu onde você vê as bebidas, só que naquela época tinha um veterano. Quando a gente vê nos filmes que se fala, por exemplo, veterano, é uma pessoa que participou da guerra há um tempo atrás. E tinha um veterano chamado John Pemberton, mais ou menos assim, eu vou deixar o nome dele aqui na tela. Esse cara era um veterano de guerra, só que ele sofria com muita dor de cabeça. E ele tinha uma farmácia e ele acabou inventando um xarope que pudesse fazer com que ele parasse de sentir essa dor de cabeça, muito em consequência da guerra que ele participou, a Guerra Civil. E essa xarope tinha alguns componentes duvidosos, digamos assim. Esse xarope foi chamado de Coca-Cola. E sim, o nome Coca é por causa do que você está imaginando que tinha na Coca. Tinha alguns ingredientes ilícitos. Só que ele sofria com muita dor de cabeça. Ele queria criar um antídoto que pudesse fazer com que ele parasse de sentir essas dores. Só que ele ficou viciado. E os amigos também. E aí ele não teve muita inteligência para trabalhar. Porque antes dele criar a Coca-Cola, ele era viciado em morfina por causa das dores que ele sentia. E aí, mesmo ele criando a Coca-Cola, não foi suficiente para ele parar de sentir as dores. Resultado, ele acabou vendendo a fórmula dele para um espertalhão e ele, mesmo sendo o criador da Coca-Cola, ele morreu pobre aqui em Atlanta. E detalhe, que ele vendeu a receita dele da Coca-Cola por mais ou menos 2.800 dólares. Então, assim, o cara que comprou a Coca-Cola ficou milionário. E esse cara que foi o inventor da fórmula do xarope da Coca-Cola morreu pobre, vendeu a receita por migalhas e acabou falecendo sem ter, assim, muito reconhecimento. Então essa é a história da Coca-Cola. E saca só, meus amigos, a visão daqui do centro de Atlanta, aquela visão de filme.
de série, sabe? Muito bonita. A gente tá se sentindo como se fosse o centro da gravação, né? E aqui você encontra o Aquarium, que é o maior aquário dos Estados Unidos, né? Só que a gente foi no SeaWorld lá em Orlando, então a gente não vai entrar nele aqui também. Aqui também tem um centro das Olimpíadas, que aqui aconteceu a Olimpíadas em 1996, comemorando 100 anos das Olimpíadas do mundo. Já já a gente vai falar como é que foi o Brasil. E aqui tem um cenário também daqueles prédios que a gente vê no Need for Speed, nos filmes, e ali o mundo da Coca-Cola. Inclusive deu até uma sede, a gente vai comprar uma coquinha agora. Só que no início, né, essas doses de cocaína que tinha nela eram em pequenas doses, mas ainda assim tinha as doses, né? E ela era vendida em farmácia, no balcão. Ela era misturada com água, com gás, e era anunciada como um estimulante cerebral, que era tipo um remédio para os nervos. Bora ver se a gente consegue comprar uma Coca-Cola aqui. 3 dólares. Tá 3 dólares ela, né? Acho que tem que apertar ali. Aqui. Ali é para aproximação, né? Ó, tá usando o cartão da Nômade, né? Cartão da Nômade. Bora ver se vai dar certo. Usando o cartão da Nômade em qualquer lugar do mundo. Até pra comprar uma Coca aqui em Atlanta. Seleciona aqui. Isso. Isso aí. Deu certo. Olha aí, rapaz, deu certo. 3 dólares. E aí, usou o cartão da Nômade e deu certo, né? Baixa também o seu aplicativo da Nômade e usa o nosso cupom PORONDE20 para você poder viajar tranquilo, seguro, sem precisar ficar sacando dinheiro o tempo todo. E aí você usa em qualquer lugar também. E aí, amor? Como que é o sabor da Coca-Cola aqui dos Estados Unidos? É diferente? Isso que é interessante. Eu acho que em todos os países, ou de país em país, vai mudando os sabores da Coca, né? Por exemplo, a Coca-Cola tradicional aqui nos Estados Unidos, ela é diferente da tradicional do Brasil. Ela tem menos açúcar, parece que ela não é tão doce que nem a Coca do Brasil. Mas, particularmente, eu acho a Coca brasileira mais gostosa, ela é mais saborosa, né? Já aqui ela tem menos açúcar, o que deve ser mais saudável também. E essa fórmula que a gente conhece hoje, ela nem sempre foi assim, não era a fórmula original do início da Coca-Cola. Isso porque o uso dela estava começando a ficar muito grande, as pessoas estavam começando a viciar nela. Mesmo depois da criação, ainda demorou muito tempo para eles tirarem a cocaína da fórmula dela. Então a cocaína só foi tirada em 1929, sim. Isso aqui era um composto que era considerado uma droga de verdade, as pessoas começaram a viciar. Mas tem um detalhe, a fórmula dela nunca foi revelada, só 2 pessoas no mundo sabem e tá ali dentro do cofre, a fórmula da Coca-Cola. Ali perto da gente tem um cofre que só 2 pessoas do mundo todo têm acesso à fórmula original. A gente já viu várias Coca-Colas imitando, várias outras marcas tentando imitar, né, tipo a cola e tal, mas não fica a mesma coisa, né? E assim, é estranho porque hoje não tem mais ingredientes, né, ilícitos, mas mesmo assim a Coca-Cola parece que é um vício, né? Porque a gente toma e é uma coisa que dá vontade de tomar sempre. E aí, amor? Ela realmente é menos doce, a do Brasil eu acho que é mais doce. E tem sim, o pessoal fala que tem a fórmula é única, de fato a fórmula é única, mas cada país vai mudar a fórmula de acordo com o que cada país pede. E o interessante é que conta a história, uma lenda, não sei se é verdade, que uma funcionária da Coca-Cola foi demitida e ela tentou vender essa fórmula para Pepsi, o FBI descobriu e essa mulher foi presa. É uma lenda, não sei se é oficial essa história. E é bem legal esse parquinho, gente, porque agora tá um sol muito forte, mas a galera vem pra cá de vez em quando, coloca ali os lençóis ali pra fazer piquenique, então é um clima bem legal. E uma coisa que você vai ver bastante aqui em Atlanta, gente, são esses rastros, esses caminhos de nuvem aqui, ó, que fazem no céu todo de Atlanta, ó, parece um jato que tá passando, ó, tá cheio ali, tem esse aqui que tá passando também. Isso acontece porque aqui em Atlanta tem o maior aeroporto em movimentação de pessoas do mundo. Foram 100 milhões de pessoas que passaram aqui ano passado. E como o trânsito de avião aqui é muito alto, os aviões que voam aqui, no caso aviões militares, eles têm que voar numa altitude mais alta. E por causa da altitude alta que eles voam, vai formando isso aí, ó. Então eles têm que voar mais alto ainda do que os aviões comerciais, para ter uma segurança aí no céu. Mano, mas tá cheio ali, ó. Do outro lado também. Gente, tudo aqui é Coca-Cola. Tem esse prédio aqui, tem outro mais bonito que estão fazendo ali. Olha aí como a visão daqui é bonita. Aí aqui é o museu, né, no caso, aqui da Coca-Cola. E é impossível não ficar reparando aqui nesse gramado. É tudo muito bonito, muito organizado, sabe? Ali no final tem uma roda gigante, mas não acabou não. A gente ainda vai andar para uma outra parte ali que ainda tem muito mais coisa para ver. Meus amigos, e vamos continuando aqui, mas pensa no calor que faz nesses Estados Unidos, viu? A gente pensou que era mais frio, que estaria até frio nessa época aqui agora, mesmo sendo no calor.
mas é quente pra caramba, viu? Eu acho legal porque, por exemplo, Atlanta é diferente da Flórida. Que nem o Rony falou, quando é o inverno aqui, gente, faz menos de menos 20 graus. Então a neve é dessas neves altas, então neva bastante. Já no calor é bem quente também. A Flórida já é um pouquinho diferente, que lá já é mais calor o ano todo. E quando dá um frio muito extremo assim, é 0 graus, 2 graus, menos 2 o máximo. E falando nesse calorão, gente, já lembra de água. E água me lembra que nós estamos aqui em frente ao Georgia Aquarium, que já foi considerado aí em 2012 o maior aquário do mundo, mas agora ele está mais ou menos em 5º lugar de maior aquário do mundo, mas ele ainda é o maior aquário dos Estados Unidos. Na verdade tem um City Pass, né, que é um valor que você paga para visitar todas as 5 atrações. Tem um zoológico, Coca-Cola, o aquário, e tem mais outros 2 tem mais parques. um jardim botânico e também um zoológico. Que aí você paga $95 para andar em todos eles. Pra nós, assim, fica um valor bem alto. A gente vai focar em outros parques também, outras coisas. É. E aí a gente vai entrar lá, geralmente não pode filmar. Só a entrada do aquário é $57 por pessoa. Então nós não vamos entrar porque a gente acabou de ir no SeaWorld lá em Orlando. Vimos baleias, golfinhos e tudo mais. Então ali dentro tem baleia, tubarão e tem algumas atrações diferentes. Por exemplo, nadar com tubarão. Um passeio que você pode colocar a mão em pequenos tubarões e pequenas raias também. Então ele é bem diferente. Tem mais de 700 espécies de animais aqui dentro. E um negócio que é bem complicado aqui, por exemplo, até atravessar fora da faixa de pedestre. Se algum policial tiver paisana, você pode ser multado. Então, tem gente que diz que pode, que não pode, mas é bom evitar. Use crosswalk, né? É para você atravessar na faixa de pedestre. Então, tente ao máximo evitar atravessar fora da faixa de pedestre, que é pra você não ter problema. As coisas aqui, gente, funcionam, as leis funcionam, então tem que atravessar na faixa de pedestre, tem que esperar as pessoas atravessarem, tem que ter muito cuidado com criança. Então, assim, tudo que é lei, aqui se descumprir uma lei, tem multa, e a multa é sério, e não tem negócio de apagar a multa não, tem que pagar mesmo. E olha aí, gente, encontramos um caminhão do sorvete. Aqueles carrinhos de sorvete acho que aparece nos Simpsons, nos desenhos, ó. Olha que legal! Como será que tá um sorvete ali? É igual dos filmes mesmo. Igualzinho, ó. Eu já vi em vários desenhos animados também, que todo mundo quer comprar um sorvetinho nesses caminhões. Olha que legal! Custa $7. Ó. Mais ou menos $7 o preço. Que legal, ó. Tem de $6, $4 a casquinha e $7. Bruna tá esperando aqui o pessoal pedir, mas eles estão pedindo raspadinha, né? que é muito comum aqui. A gente vai pedir um sorvete ali de baunilha com chocolate. Olha como é que ele é. That's this. Ah, diferente, né? Diferente, ele vai mergulhado numa cauda. Mais uma vez usando o cartão da Nomad ali pra pagar. Olha. Muito doce. Very sweet. Falando americano, vai ser doce mesmo. Nossa, mas muito doce. Thank you. Amor, muito doce. É mesmo? Vamos experimentar então o sorvetinho do caminhão de sorvete. Nossa, uma dose de açúcar, né? Eu, como gosto de doce, nossa, muito gostoso. Ali na frente fica o aquário que a gente acabou vindo dessa distância aqui. E atravessando aqui, ó, a gente chega num parque que é o Centennial Olympic Park, que foi um parque, né, em homenagem aí às Olimpíadas de Atlanta, que aconteceu aqui em 1996, como tá aqui na placa. Só que hoje ele é um parque que relembra tudo isso. Inclusive o Brasil competiu, né, nessa época aqui nas Olimpíadas. Foi a primeira vez que inseriram o vôlei nas Olimpíadas e o Brasil participou também. Esses tijolinhos tem o nome das pessoas que ajudaram a construir. Elas pagavam algum valor, salvo engano, $10 ou $40, não sei. E aí eles colocavam o tijolinho aqui, ó, com o nome da pessoa. Olha aí, ó. In memória of Grammy Watson. E aí é todo esse passeio ali, até do outro lado. E se liga nesses parques aqui, gente. A gente sai da vida real e parece que se teletransporta para aquelas imagens que a gente vê. Eu sei que a gente fala bastante em filmes aqui, né? A gente estava falando bastante em séries. É porque todas essas regiões que a gente está andando nessa área dos Estados Unidos foi cenário de muitas séries. Então é impossível não falar. E o que acontece com o tal do tão famoso sonho americano?
Alguns anos atrás, a gente não tinha as redes sociais como tem hoje. Facebook, YouTube, Instagram. Então, o que as pessoas tinham como visão de Estados Unidos? Os filmes. Porque Estados Unidos tem a maior indústria de filmes, né? Então, as pessoas do mundo todo, inclusive brasileiros, criaram toda essa imagem dos Estados Unidos por conta dos filmes e foi se criando esse sonho americano. Nova York, Califórnia, essas cidades, Atlanta, que aparece muito nos filmes, e todo mundo criou esse sonho, esse desejo pelos Estados Unidos, porque a gente via aquilo só pela TV, só pelos filmes. E uma coisa legal que a gente tá amando, e o interessante é que no ano de 1994 eu nasci. Em 1996 aconteciam as primeiras Olimpíadas aqui de Atlanta. No caso, comemorando 100 anos das Olimpíadas com os Jogos aqui de Atlanta, o que foi um marco tanto para a cidade quanto para as Olimpíadas, né? E o que muita gente não sabe é que as Olimpíadas, ela nem sempre foi do jeito que a gente sabe, né? Elas eram que nem aconteciam lá em Atenas. E Basrompier foi um dos responsáveis por transformar as Olimpíadas em uma Olimpíada mais moderna. E aí foram inserindo vários esportes, porque era muito arcaica ainda as Olimpíadas. E aí teve que ter um congresso mundial para decidir sobre as Olimpíadas. E aí inseriram outros jogos, inclusive o vôlei. Até 1996 não tinha vôlei. E eles inseriram o vôlei e aí o Brasil veio participar. E adivinha? Nosso Brasilzão levou ouro em 1996 nas Olimpíadas aqui de Atlanta. Todo esse parque que vocês estão vendo aqui, gente, foi criado justamente para as Olimpíadas. Então ele foi inaugurado em 1996, um pouquinho antes ali das Olimpíadas, para ter um espaço aqui para as pessoas poderem visitar, para os atletas poderem vir. Foi criado toda essa parte aqui, muito bonita até por sinal, ali a tocha, essas águas aqui, que até então toda essa região aqui era uma região meio que abandonada, digamos assim. Aqui tinham galpões de indústria abandonados, era uma parte mais feia da cidade. E aí depois das Olimpíadas, tudo aqui foi mudando, modernizando também. Depois também foi criado ali Museu da Coca, aquário, vários pontos turísticos, o que tornou a cidade muito bonita e muito melhor. Mas o mais assustador é que dia 27 de julho aconteceu um atentado no meio das Olimpíadas aqui de Atlanta. Então dia 27 de julho jogaram uma bomba aqui no Centennial Park e acabou matando 2 pessoas e mais de 100 pessoas ficaram feridas. Foi algo bem assustador, que muitas pessoas foram embora, mas eles continuaram os jogos mesmo assim. As Olimpíadas aconteceram, encerraram, mas esse foi um fato bem marcante que aconteceu nessa data. E um detalhe interessante que muita gente não fala: tem muito mosquito aqui nos Estados Unidos. É verdade. Maioria dos lugares. Por isso que a maioria das vezes a gente tá de calça, mas tem um pessoal do nosso lado ali que tá só batendo nas pernas, matando mosquito. Então, gente, aqui tem demais. E não é só aqui não, é boa parte do país. Ali na frente também tem um arco das Olimpíadas. E ali na frente tem tipo um metrozinho, ó. É um... como é que chama? Aqueles que andam no meio da cidade. A gente vai já mostrar ali. E um outro detalhe também interessante, amor, é que a nossa seleção brasileira, com Rivaldo, Bebeto, Ronaldo e Roberto Carlos, perderam para a Nigéria na semifinal de 4-3 mais ou menos. O Brasil levou bronze, mas acabaram perdendo, né? Mesmo com os feras naquela época, o futebol era bem acirrado também. O vôlei levou ouro, aí o judô também levou bronze. Futebol feminino, vôlei feminino. E tem o famoso também Robert Chad, que ele era um velejador. Na época ele ganhou medalha de ouro, mas ninguém deu atenção. E depois, quando ele começou a ganhar várias medalhas, aí o povo começou a dar mais atenção para ele, né? Então a questão dos atletas naquela época já era complicado, que não se dava tanta valorização. Ó, tem um turco aqui de trás de mim falando. Tem muito turco aqui, a gente já viu bastante. Aí eles passam, ficam olhando assim pra mim, mas acho que eu sou um pouco diferente, né? Falando em turco, nada a ver com o assunto, mas a gente também já viu vários mercados árabes, mercados turcos diferentes, né? Muita comida também da Turquia, então assim, tem umas coisas bem diferentes aqui. Os Estados Unidos é basicamente um país formado por muitos imigrantes de todos os lugares, porque era mão de obra muito precisa naquela época, né? Então precisavam da galera e até hoje eles estão aí. Bom, saindo daqui do parque, já andamos bastante ali. Agora a gente vai andar um pouquinho no centro aqui da cidade. Tem até uma roda gigante ali, ó. Não sei se está funcionando agora, vamos ver também. Tem um trenzinho que passa aqui, tipo um bondinho. A gente vai tentar pegar ele aqui também. Tem ali a Waffle House, que é tipo um fast food, né? Onde vende bastante waffles.
O pessoal come bastante aqui, principalmente na hora do almoço. E tem uma parada do bondinho. Ó, o trilho dele aqui. Eu acho que a gente consegue comprar o bilhete. Aqui tem a parada, né, do bondinho. Olha aqui, ó, a rota que ele faz. $1 para poder andar nele. Mas, bora ver se a gente consegue comprar aqui o bilhete. Ah não, galera, tá funcionando aqui a roda gigante, ó. Mas eu não sei quando. Vamos ver quanto que tá o ingresso, ó. Já tá verde no caso, que fica branco, né? Mas de noite lá deve ser mais bonita. Bora ver quanto que tá o ingresso ali, ó. R$19,50. Pra dar uma volta, $19 pra dar uma volta. Tá legal, né? Tá legal. Tem esses Bird aqui que você consegue alugar por esse aplicativo Lyft. O Lyft é que nem o Uber. Então você consegue pegar um desses aqui também. E lá vai o bondinho passando. Eu queria pegar ele, gente, mas não deu pra comprar passagem ali, não. A gente compra ele no aplicativo e custa $1 a passagem. Mas aí, como o estádio da Mercedes e a CNN tá aqui perto, que é o que a gente quer visitar, vamos deixar pra gente pegar ele depois. Quem sabe no próximo vídeo, se não der tempo hoje. E o que eu pensei que era uma placa, gente, tudo isso aqui é um telão. É LED mesmo, ó. E ali na esquina também. Ali, ó, esse aqui da esquina, ó. Eu pensei que era uma placa assim, mas é um telão mesmo. Bora atravessar aqui, que tá branco. Olha aí, ó. Rapaz, eu joguei demais Need for Speed, ó. Eu só falo desse jogo porque é o único que eu joguei, que eu não era muito bom em jogo não, por isso que eu só tenho esse repertório aqui. Mas essa rua aqui, essa imagem, cara, de grua, assim, prédio sendo construído, essas estradas, joguei demais. E olha o tamanho desse telão, meu amigo. Aqui a gente tá andando em direção ao estádio, que tem o estádio de futebol aqui de Atlanta, que é onde vai acontecer os jogos da Copa do Mundo, jogos da próxima Copa do Mundo. Não vai ser realizado só em um lugar, como geralmente acontece. Vão ser realizados em várias partes do mundo. E Atlanta é uma das cidades que vai receber alguns jogos. E ali tá o estádio, ó. Cara, ele vai surgindo ali, ele é muito bonito. Os caras estão levantando um telão lá em cima. Deve dar uns 10 andares, eles vão fazer tudo de telão, cara. Olha as placas. Caramba. Aí a gente tá procurando a entrada da CNN, era pra ser aqui, mas não estamos encontrando. Fui perguntar no chat de GPT se por acaso o CNN tinha mudado de lugar. E ele me respondeu que sim, após de 35 anos operando aqui nesse prédio. Na vez do Por Onde Indo visitar. Em 2020, a empresa anunciou a venda da CNN Center e iniciou um processo de transferência de atividades. E agora, em fevereiro de 2024 do ano passado, eles fizeram uma mudança e foram para um outro prédio. Então, por isso que eles não estão mais aqui. Na vez do Por Onde Indo, galera. Vê se pode. E aqui no centro de Atlanta tem tipo um quebra-cabeça. Isso aqui é tipo uma porta de um escritório. Na verdade é Tiny Doors ATL, que é Atlanta. E é uma artista daqui de Atlanta que ela colocou isso espalhado. São 30 peças espalhadas pela cidade. Então parece que eles formam um quebra-cabeça e você vai poder tirar foto delas. Uma portinha pequenininha e aí tá espalhado no meio da cidade. Tem várias, né, pela cidade. E aí a gente já viu algumas pessoas vindo aqui, tirando foto, e aí vai encontrando em vários pontos da cidade diferentes. Maluco, olha o tamanho desse estádio. Grande demais, ó. Tem um prédiozão de uns 40 andares ali também. Essa aqui é a parte mais... Ah, não, essa aqui é a entrada do metrô. Sim. O metrô passa aqui embaixo. E ali é o estádio, onde vai acontecer os Jogos da Copa do Mundo e o Mundial de Clubes também. Meu amigo, dá-lhe telão nessa cidade, ó. Se isso aqui não tiver a altura de um prédio de uns 3 andares. Ah, ali embaixo passa o trem, ó. Passa um trem ali embaixo. E aqui em cima a rua. Lá em cima um prédio. E do lado um estádio. Cara, que aleatório isso aqui, ó. Aquele prédio ali, ó, ele tem 40 andares. E a semifinal da Copa do Mundo já tá marcada pra ser aqui. E pasmem, todos os quartos já estão lotados para a final da Copa do Mundo em novembro do ano que vem, salvo engano, né? Então já tá tudo lotado os hotéis aqui. Segura esse cenário aqui de jogo de PlayStation. Ai, eu tô com medo de passar aqui. É, mas dá pra passar. A Bruna tá com medo. Ó o trem aí, ó. Olha aí. Doideira, né? E é o tamanho desse estádio, gente. Tu é doido. E vamos entrar de enxerido aqui, que ninguém chamou a gente, mas a gente vai andando, pesquisando e vendo o que a gente encontra. Ah, isso aqui é a entrada do estádio, mas tá tudo fechado ali, ó. Olha aí o tamanho, cara.
Mas aí Tem uma obra de arte linda ali, ó. Ele tem uma parte em cima, o telhado dele abre. Eu vou deixar uma imagem aqui dele à noite com o telhado aberto para vocês verem que coisa mais linda que fica à noite esse estádio. Muito bonito, mas agora a gente vai descer pra gente poder almoçar ali embaixo, ver se encontra algum lugar, né? E tem uma escada rolante aqui. O tamanho disso, alta pra caramba, ó. Mas é bonito daqui, ó. Ainda tem mais... Tem um campo, ó. Olha, tem todo um espaço aqui, um campo verde. Tem uma bola aqui, tipo um monumento aqui de metal. Bem diferente, ó. Deve ter uns 5 metros de altura. E aqui o tamanhozão desse estádio, galera, aqui, ó. É muito alto, ó. Mas vamos andar ali pra frente, que eu não vi nenhum guarda aqui até agora, então acho que pode andar por aqui. O engraçado é que no meio da cidade passa esses trens aqui, ó. E são trens com 2 containers, tipo de 2 andares, ó. E aí do nada um prédio. E quase finalizando o dia. Agora já são 6h41. Mas esse céuzão aqui, meu amigo, vai até 8h30 da noite, 8h35, 8h40. E agora a gente tá indo ali, ó, pegar o metrô. Só que agora já tá tudo vazio, né? Tá tudo vazio. Se a gente não soubesse que era seguro, dava medo, porque tem muito pouca pessoa na rua. E a gente vai descer ali direto até a gente conseguir pegar o metrô, que aí de lá nós vamos pegar um transporte para casa. E uma das coisas que eu gosto muito até agora dos lugares que nós fomos é que as ruas têm muitas árvores. Então assim, a maioria das ruas que a gente passa é assim, ó, muito arborizada, então sempre tem uma sombra, sempre está batendo um vento gostoso. Por mais que hoje esteja super calor, hoje a gente suou muito, todas as ruas têm essas árvores, o que deixa muito bonito e também ajuda na hora do calor. E uma das características aqui da Geórgia também, principalmente aqui de Atlanta, é que o sotaque vai ser um pouco diferente. No estado vizinho, aqui o Alabama, é um sotaque um pouco mais puxado, né? Mas aqui não vai ser tão puxado assim, mas mesmo assim vocês vão ver uma diferença. Então a gente vai no mercado, fala good night, cara, good night. Eles falam um pouco mais cantar, né? How are you? I'm fine, and you? Aí eles parecem que falam meio cantando assim, oh man, um negócio assim meio, sabe? Eles falam meio cantado, meio gingado assim. Então aqui tem muita diferença no sotaque. E olha aí, gente, uma igreja enorme aqui de pedra. Olha o tamanho. A gente gosta sempre de conhecer as igrejas, ó. E aqui, ó, Atlanta First Igreja Metodista. Olha aí, muito bonita, uma igreja metodista aqui, toda de pedra, deve ser bem antiga também. Vocês lembram que eu falei que o Gilson é chefe de cozinha, né? Trabalhou muitos anos, tem muitos anos de experiência. E agora ele tá fazendo um almoço pra gente. Então eu vou filmar aqui como é que tá os preparativos desse almoço. Olha só, a gente já tem os cogumelos aqui que ele deixou de um dia pro outro. Passou um alho e deixou de um dia pro outro. Ali tem aquela base francesa, que é cenoura, cebola, salsão. E aí ele cozinhou, deixou um tempo ali. Aqui ele já tá fritando a cebola para fazer o risoto. E o detalhe é que nós vamos experimentar pela primeira vez também os famosos aspargos. Então aqui já tem o aspargo que ele já deixou prontinho, porque hoje o risoto vai ser de cogumelos com aspargos. E para finalizar vão ter as vieiras, que a gente foi no mercado ontem e já compramos, porque a vieira aqui tem um preço muito legal, bem diferente do Brasil. Então agora o chefe vai explicar pra gente o que vai ser aqui o nosso almoço. E detalhe que olha só a roupa do chefe Gilson, gente. Essa aqui realmente é o uniforme, né? Esse é o meu uniforme. Uniforme do dia a dia da cozinha. E conta pra gente como que vai ser o cardápio. Tá, eu vou fazendo um risoto. Eu vou usar o arroz Carnaroli. Ele, entre esse e o arbóreo, esse é melhor, porque ele te dá mais amido no resultado, no risoto cremoso. Uhum. Ele é um arroz mais longo, mas ele é muito melhor para fazer risotos. Se você não achar o Carnaroli, pode fazer com arbóreo. Uhum. Ele vai ficar menos cremoso e esse aqui vai te dar mais al dente. Então eu estou fazendo miripoá aqui, que é o caldo base de vegetais. Aqui tudo que restou na cozinha de limpeza de legumes, você coloca no seu caldo base. Certo. Então casca de cebola, casca da cenoura, tudo você joga dentro do seu panelão. Ah, esse aqui então, é aquela base francesa, isso, né? Na cozinha a gente reaproveita tudo, nada vai pro lixo, tudo é colocado em caldos. Então aqui eu coloquei salsão, cenoura, cebola, os aspargos que eu pelei, coloquei as cascas dos aspargos aqui, coloquei os talos dos aspargos, que o aspargos ele é duro no final, a gente corta e usa o talo ali.
E também usei a casca da cebola. Então esse que é o mirepoix que vai fazer o caldo base do risoto. Certo. Aqui é cebola brenoise, que é a cebola picadinha, azeite de oliva e vamos dar uma refogada nessa aqui. Gente, o cheiro que tá subindo aqui, vocês não estão entendendo. Pena que não dá pra passar pela TV. Então é um risoto de aspargos com vieira e nós vamos usar também o portobello steak para... Esse aqui a gente nunca comeu. Isso. Esse grandão aqui. Chama-se portobello steak. Eu só sazonei ele com alho triturado. Sim. Um pouquinho de azeite de oliva. Isso é uma coisa que eu nunca tinha visto também, gente. Ele deixou de um dia pro outro, assim, com alho, né? Então... Isso, deixa ele marinando, depois você grelha. Pode colocar azeite balsâmico, que fica assim, espetacular para servir de side. Legal. O queijo que eu vou usar é o queijo brie, que nós vamos compor o risoto. Então o queijo brie, ele dá um sabor e dá muito mais cremosidade também. Ai, que delícia. E Queijo junto brie é com muito bom. Queijo brie, eu vou colocar o queijo parmesão também no risoto. Então Pronto, são dois tipos de queijo, brie então e parmesão. É isso. Queijo brie, parmesão e o vinho que nós compramos mais cedo, o vinho branco, para fazer o risoto, né? Aqui. A fazer, você não para mais de mexer. No caso aqui que a gente está fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, né? Eu só vou abaixar o fogo, não vou adicionar caldo ainda, só tá no vinho. E agora eu vou dar a preparação contínua, que eu preciso dos aspargos aqui dentro também. Ah, pronto. Ó, o cogumelo ali já douradinho, né? Isso, tá cozinhando aqui, grelhando ele. Só no alho e no azeite de oliva. Olha. Muito bom. Ó, e aqui é o seguinte, esse caldo ali que já tá pronto, vai adicionando aos poucos e mexendo, né? Pra quem não sabe aí o processo pra fazer um risoto, gente, tem que ter paciência, que vai colocando o caldo, aí mexe, aí coloca mais. Secou, coloca mais. Secou, coloca mais, até ele ficar... Não para de mexer. Até ele ficar numa consistência, né, al dente, e ele ficar cremoso também, assim, porque a intenção é ele ficar com aquele aspecto de risoto, cremoso. O Gilson já fez ali os cogumelos. E agora vai ser a preparação das vieiras, gente. Sério, vieira pra mim é uma coisa tão, assim, especial. Por quê? Porque vieira é um fruto do mar, né? Mas é caro. No Brasil, pra comprar vieiras, assim, é mais caro que camarão, que peixe, que tudo, né? Então é uma coisa que não tá muito acessível. Já que nos Estados Unidos é bem mais acessível. Então, ele foi no mercado, né? A gente comprou essas vieiras aqui. Quanto que deu mais ou menos? Tu lembra, Gilson? A vieira, essa baby, ela tava 12,64 a libra. E a gigante, 23,64 libra. A libra é mais ou menos umas 600... 400 e poucas gramas. É? Panelinha bem quente. Ó, uma coisa que me chama muita atenção, que a gente lembra do Masterchef, né? Que ele sempre brigava por causa do ponto da vieira, que é muito sensível. Que ela não pode ficar muito borrachuda, né? Fogo alto, panela quente. Olha aí. Vamos aprendendo aqui com o chefe. Fogo alto, panela quente. Coloca ali. Coloca a vieira, sal, pimenta. Só sal e pimenta. Só sal e pimenta. Não entra com azeite antes, entra com azeite de oliva depois que... É mesmo? É, para não queimar o azeite, que eu não posso ter uma alta cocção no azeite. Olha aí, gente. Então, coloca primeiro só a vieira na panela quente e depois o azeite. E olha só, gente, ele acabou de colocou azeite, já tá subindo aquele cheirinho de mar, sabe? Frutos do mar, muito, muito bom. Elas são tão bonitinhas, né, ó. E aí, depois de 1 minuto e meio aqui no máximo, ó, já tá pronto. Olha aí, gente. Colocou azeite, mexeu, 1 minuto. Porque ela tem que ficar assim, macia, né? Isso. Se deixar muito tempo, aí fica dura, é isso? É igual camarão. Cozinhou demais o camarão, vira borracha. Ah, então é igual camarão, gente. Isso aí é uma coisa importante, né? Porque... Igual lula. Lula, 4 minutos. Passou de 4 minutos, vira borracha. Então, ó, agora o arroz já tá ok. Quase pronto. Quase, né? Quando já tiver quase no ponto, aí vai entrando com os queijos, né? Aqui o queijo brie e o queijo parmesão. E o queijo parmesão também. Uma parte do queijo parmesão aqui. Isso. Ó, e não tem sal, tá? Até agora no momento não tem sal.
O sal vai entrar só depois, porque os queijos já são salgados. Então, para não ficar o arroz muito salgado, só no final que ajusta com o sal. E olha, já tá ficando bem cremosinho agora, olha. Aí eu vou adicionando o caldo para fazer o Aí finalmente dele. Vai colocando mais caldo. E olha isso, gente. Que delícia, meu Deus do céu. Bom demais. Nem provei ainda, mas já sei só pela cara que tá maravilhoso. Bom, galera, risoto pronto. Chegou a hora de provar. O cheirinho. Explica aí pra gente, amor. Qual que é o prato de hoje? Risoto com queijo e aspargos, vieiras, cogumelo e aspargos salteados, assim também. Né? E aí? Tá quente? Tá quente. Fui enfiar na boca. Nossa, queimou? Não. Ó, E aí? parte corta. Tarararã. E aí? O risoto tá muito gostoso. Tá? Tá al dente. E o queijo, o sabor dos queijos são muito bons. Tá suave, não tá um gosto forte. Eu nunca tinha experimentado os aspargos, então deu pra sentir no risoto o gostinho dos aspargos, sabe? Mas é muito gostoso. E essa aqui é uma vieira, né? Como a gente mostrou no outro vídeo. Essa aqui é a menorzinha. Macia também. É. Deliciosa. E agora eu vou experimentar o meu aqui, gente. Eu vou também Rapaz. Eu vou gravando aqui. Nossa. Gente, o cheiro disso aqui. Amor, tu tem que provar o cogumelo. Delicioso. Nossa, muito bom. Meu Deus do céu. Olha Nossa, aqui. vieira é muito bom. Aspargos, primeira vez experimentando. E aqui, ó. Olha aí, galera. Olha isso aqui, meus amigos. Olha isso.